Viajando com o Biquíni. Olá! Vamos hoje visitar comigo mais duas cidades espanholas. Vamos para Torrevieja, na Costa Branca. Torrevieja pertence a Alicante e é uma cidade muito interessante, uma cidade de praia. Quando vai chegando o verão, um céu azul emoldura a cidade e uma gente estranha invade as ruazinhas, praias, os turistas. No caso de Torrevieja, são os escandinavos que vão para lá sempre. E Torrevieja é uma cidade interessante também porque lá tem muitas salinas, né? Umas salinas imensas, e eles exportam sal para o mundo inteiro. Depois, a gente descendo a costa da Espanha, nós vamos para mais uma cidade histórica espanhola, Cartagena. Cartagena é uma cidade linda, é uma cidade que nos faz, né, refletir, pensar como esses europeus, né, que capacidade que eles têm de conservar as cidades, a arquitetura, o patrimônio deles. As cidades, elas ficam como congeladas no tempo. Então, a gente andando por Cartagena é como se a gente estivesse fazendo uma viagem, né, para esse venerável passado da Espanha. E eu acho incrível porque, além desse cenário todo de séculos, até milhares de anos atrás, eles valorizam tanto essa cultura deles, esse passado glorioso, que eles teatralizam também, né, os eventos mais importantes que aconteceram naquela época. No caso, são as guerras. Então, ali a gente pode ver, né, eles teatralizando as lutas, né, as armas que eles usavam, as roupas, né, as técnicas de luta. É uma viagem no tempo muito interessante. Solta aí hoje, Fê, as imagens de Cartagena e Torrevieja. Vamos navegando então pela costa espanhola, chegando dessa vez na cidade de Torrevieja. Nessa cidade, o turismo gira em torno do mar, das praias e do sal. Tem duas salinas enormes e eles estão vendo, vocês estão vendo aí esse navio, né? Ele está carregando de sal. Eles exportam sal para o mundo inteiro, tem uma produção anual superior a 1 milhão de toneladas. E essa cultura aí do sal, né, essa exploração do sal aí, ela é tão antiga quanto as histórias dos cristãos, né, vamos dizer, tem milhares de anos que eles têm essas salinas aí. Essa então é uma cidade de tradição marinheira, né, permanece muito viva aí essa cultura do mar. Torrevieja é um município espanhol da província de Alicante, na comunidade valenciana. Aí no Ancoradouro a gente está vendo ali esse esqui aquático, né? Uma atração ali a mais para os turistas. Essa cidade, ela tem 84 mil habitantes e é mais uma cidade da famosa Costa Branca, né? Que fica lotada no verão, turistas de todas as partes da Espanha, da Europa, ali mais por perto, mas particularmente o pessoal da Escandinávia, que gosta muito daí, né? Que elegeram esse local aí como um veraneio deles. Aí a gente está vendo a reminiscências da cultura árabe, né? Da cultura moura muito forte, o esqui aquático ali o tempo todo, gente esquiando, dando saltos, malabarismos. E isso ali a gente está bem ali do lado, ancorado. E o que é maravilhoso nesse lugar, pra gente, velejador, é que quando a gente chega aí tem esse ancoradouro free. A gente não precisa de pagar nada, né? Pode ver os barcos, todo mundo fica ali dias e dias, porque essas marinas da Espanha, elas são geralmente caras. Então, quando a gente encontra assim, um ancoradouro desse, perto da cidade, bem protegido, a gente fica dias, né, para poder equilibrar o orçamento do barco, né? A gente não gasta tanto, não paga a marina. E é interessante, porque é só pegar o dinghy e em poucos minutos a gente está aí no centro da cidade e ali do lado sempre tem aquele movimento, outros barcos, aquele pessoal ali fazendo esqui. É muito interessante. Mas essa cidade, então, Torrevieja, os escandinavos vão muito aí para o verão. Como aqui no Brasil vem os argentinos, né? Como por exemplo Ibiza são os alemães, Menorca os ingleses,
Cada país elege, né, a sua cidade preferida. E aí a gente vai seguindo, descendo essa costa aí linda da Espanha, cheia de praias lotadas, e chegamos em mais uma cidade, Cartagena dessa vez. Cartagena, quando a gente chega a esse choque aí, olha que coisa impressionante esse navio, né? São cidades ambulantes, né? Milhares de pessoas aí dentro. É uma loucura, porque a cidade, a gente olha e o navio ele tampa metade da cidade. Então, quando chegam esses navios na cidade, é um agito, a cidade se enche, né, de gente de todas as partes, e incrementa o comércio, os restaurantes, para eles é muito bom. Mas essa cidade, ela é uma cidade histórica incrível, né? Pertence à comunidade autônoma já da região de Múrcia. Ela é a capital do município, sede também do parlamento. Tem mais de 200 mil habitantes. Na verdade, em toda a área metropolitana, ele tem 400 mil. Olha esse elevador panorâmico, que lindo. A gente sobe, né, ali em cima e tem uma vista incrível dessa cidade, que é uma cidade, né, congelada no tempo. Também tem uma parte mais moderna. Essa cidade foi fundada no ano 227 a.C. E eles, estão vendo, eles estão sempre reformando, né? Mexendo na arquitetura. E olha que interessante, eles conservam as fachadas e ali atrás não tem nada, né? Só aquela fachada ali, para depois eles fazerem a reforma dos prédios. Mas eu nunca tinha visto isso, uma cidade com tantas fachadas assim, sem nada atrás, né? Sem um apartamento, sem casas, só mesmo para conservar o patrimônio histórico, e aos poucos eles vão reformando tudo. Essa cidade aí, ela foi feita sobre um outro já assentamento ibérico, né? O Tartésico, famoso. A gente sabe que aí nessa Península Ibérica, né? Quantos povos dominaram aí, né? Cartagena começou lá, os fenícios, cartagineses, depois vem os romanos, os mouros, uma sequência de civilizações diferentes que deixa assim, esse incrível prova, né, de toda essa história aí pra gente. Isso aí são mais umas ruínas romanas, né? Durante a época romana, a cidade conheceu o seu apogeu. O nome aí era Cartago Nova, né? Famosa Cartago. Depois do desaparecimento dos romanos, Cartago se tornou parte do Império Bizantino. E aí entrou em decadência, né? Como sempre acontece, as nações eles atingem um auge e depois vem a decadência. E isso daí se reverteu no início da Idade Moderna, né? Na Idade Moderna, a gente sabe que é a idade da reconquista, né, da Espanha, os descobrimentos. Então essa cidade ela tinha muita importância por causa do porto, né? Toda cidade que tinha um porto bom, ela se desenvolvia muito mais que as outras, porque todo o comércio, tudo era feito ali pelo mar, né? Não existia estradas, aeroportos, nada disso nessa época, trens, era tudo feito pelo mar. Então essas cidades com porto grande se desenvolviam muito mais que as outras. E essa cidade, então, no século XVIII, né, quando ela estava no auge dela, ela era a capital do departamento marítimo do Mediterrâneo. Imaginem vocês, né? Era uma cidade muito importante. Ela passou também pela insurreição de 1844, depois em 1873 teve aí também uma grande rebelião, e a partir do século XIX a economia era toda baseada na exploração da prata e do chumbo, porque aí tem uma serra, né? Uma serra mineira que prosperou muito. E foram construídos, então, nessa época, esses edifícios, né, modernistas, né, olha que escultura fantástica. É uma cidade super interessante, Cartagena. Ela também se destacou muito na exploração do setor químico nessa época. E Cartagena, então, a gente tem a parte moderna da cidade, mas o que predomina aí é essa parte mais antiga, né? Viajar pela Espanha, né, como por todo o Mediterrâneo, é se embrenhar na nossa história, né? Tem roteiros de todo tipo, né, das grandes conquistas, das batalhas, onde a gente se aprofunda, né, na história aí da Espanha. E esse aí, por exemplo, é
É uma fortaleza púnica. Aí já é um prédio super moderno. Olha que coisa moderníssima no meio desse cenário aí de séculos e séculos atrás. Mas então, esse daí a gente pode fazer o turismo, esses roteiros, né, pelas grandes conquistas, as grandes batalhas. A gente pode ter muita informação sobre essas batalhas decisivas que aconteceram em Cartagena, né? Essa aí é uma muralha púnica. Essa muralha aí, ali atrás está o Castelo de la Conceição, né? Tem aí perto o Museu dos Refugiados da Guerra Civil também, que foi muito importante aí na Espanha, né? Sangue e areia, né? Que eram essas lutas aí dos gladiadores. E é muito interessante porque a gente aí, eles explicam, né, a vida e a morte dos gladiadores que aconteceram aí. Porque a Espanha, né, é um país importantíssimo aqui do nosso planeta, né, um país que já teve muito glorioso, né, o primeiro império mundial. Ela ocupa a maior parte da Península Ibérica, né, dessa Europa aí meridional. E eles são líderes, né, em bandeira azul, né, das praias, por isso que atrai também tantos turistas, né? E viajar por aí, como por todo o Mediterrâneo, embrenhar totalmente na nossa história, né? Principalmente quando a cidade oferece esses roteiros especiais, como aí em Cartagena, por exemplo, pelas conquistas, né, pelas grandes batalhas, além, né, do resto da cultura, natureza, todos esses sítios arqueológicos. Olha só, eles estão sempre cavando. E como se diz, né, como na Grécia, em várias partes aí da Europa, quanto eles mais cavam, mais eles encontram, né, coisas interessantes, mais coisas eles descobrem ali em camadas e camadas de terra que foram soterradas. E aí a gente está vendo justamente eles teatralizando, né, essa época aí da vida, né, dos gladiadores. Como vivia um cidadão aí nesse império de Cartago, né? Como eu disse, a maioria era guerra, né? O evento principal era a guerra. E aí então a gente pode ver essas técnicas de luta, né? Muito interessante. É uma cena romana essa daí que nos faz viajar no tempo, né? A gente revive aí essas batalhas da conquista de Cartago. E aí a gente fica uns dias, reabastece o barco, conhece bem o local e depois segue viagem. Aí vamos seguindo pela rota. A costa da Espanha, ela não é monótona, como vocês estão vendo. É o tempo todo, é um castelo, fortalezas, né? Muito turismo, muitos barcos, muito lindo viajar pela Espanha. Acho que tá bom demais por hoje, Fernando. É isso aí, hoje eu vou ficando por aqui e vocês, quem perdeu esse programa, um pedaço desse programa, ou quer ver algum outro programa Viajando com Biquíni, entra lá no YouTube, que eu tenho lá o meu canal Viajando com Biquíni, e vocês clica lá no sininho, né, para se inscreverem, compartilhem. Tem mais de 100 destinos interessantes, né, pode ajudar vocês na próxima viagem, mais de 50 países. E é isso aí então, até o nosso próximo encontro, um beijo bem grande, até lá. Tchau. Viajando com o Biquíni.